Antes de entrarmos na ciência e também na opinião de quem surge organizadamente Brasil Sem Grades a partir da dor de sentir-se como vítima, são as pessoas que lá se reúnem a partir dessas experiências, vamos ao repórter Rodrigo Sacconi. Ele foi às ruas ouvir sugestões das pessoas para o combate à criminalidade. É a hora de ouvir a comunidade. Antes, então, da própria comunidade aqui representada pela ONG, nós vamos ouvir as pessoas nas ruas. Na sua opinião, qual a primeira atitude que deveria ser tomada para combater a violência? Mais polícia na rua. Eu fui polícia. O problema é o seguinte, mais polícia na rua. Eu fui polícia, eu acho que eu posso falar. Porque nos principais lugares que precisa, a gente não encontra polícia. Tem que começar pela educação nas escolas. Então, preparar melhor os professores e começar de lá de baixo, né? Trabalhar a violência, porque eu trabalho na educação infantil e as crianças pequenas já são violentas. É bem complicado isso. Em primeiro lugar, tinha que mudar essas leis, né? Primeira coisa, uma medida drástica, para a impunidade está demais, não, todo mundo faz o que quer, mata doidado e não tem impunidade, principalmente para menor. Tinha que, sabe, tinha que mudar isso aí. Leis de 1941, né? Da minha idade. Nasci nessa época. Eu acho que está demais, está demais. Dá uma tristeza muito grande no mundo ver mães perdendo os filhos. A primeira educação que vem é a de casa e depois é nas escolas. Se não tiver um apoio, está tudo perdido. O problema é na educação, então? Com certeza na educação. Bem, aí, portanto, a verificação do repórter Rodrigo Sacconi. Você também pode participar. Mande seu recado para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. E olha o Twitter aí, ó. @conversacruzada. @conversacruzada. O Twitter que o Rogério Carboneira vai alimentando à medida que chegam as mensagens, elas vão passando na telinha. Raul Cohen, a organização não governamental Brasil Sem Grades já é conhecida, tem um belo histórico e uma bela leitura do fenômeno da criminalidade, porque eu cito sempre a figura do Oderich, que é o criador da ONG e seu presidente, pai de uma vítima de um crime bárbaro, e, no entanto, nunca se percebe no trabalho da Brasil Sem Grades a ideia da vingança, a ideia de combate a qualquer custo, de cobrar a conta, não. Pelo contrário, ações muito propositivas no sentido de realmente buscarmos na raiz do crime as suas soluções. Mas, diante desse quadro de agora, como é que se posiciona Brasil Sem Grades? Muito bem, Brito. Prazer estar aqui com vocês em mais um programa e dizer claramente que a Brasil Sem Grades é uma OCIP, uma ONG, que há 8 anos vem trilhando o seu caminho combatendo a criminalidade. O esteio do nosso trabalho ele está alicerçado principalmente no combate às causas que ocasionam a criminalidade. Então, nós já desenvolvemos programas tipo planejamento familiar, inclusive lá no município de Alvorada, que é um partícipe desse processo. Só para ter uma ideia, em 2005 fizemos um fórum de planejamento familiar e tínhamos aqui no estado do Rio Grande do Sul cerca de 30 municípios que aderiram ao programa, a Lei 9263. E, para nossa surpresa, depois desse fórum, em 2007, quando reeditamos, mais de 200 municípios já estavam com seus programas. Isso significa o quê? Significa que houve uma consciência por parte dos poderes constituídos, quer o poder público, ou seja, as prefeituras, quer também a própria população, no sentido de trabalhar em prol de não colocarmos crianças no mundo que estarão sujeitas a não ter o amor paterno, não terem o cuidado, não terem a educação devida e que mais cedo ou mais tarde, sem sombra de dúvida, por não serem amados, vão se tornar possíveis criminosos. Então, esse foi um passo que que nós conseguimos felizmente desenvolver com sucesso. Bom, colocado o filho no mundo,
Não podemos evitar, com todos os métodos contraceptivos, etc. Não vou entrar nem na questão aqui de que faltam processos, que a vasectomia não atende a população, que o implante hormonal, que a laqueadura, enfim, de uma série de outros componentes desses métodos cientificamente aceitos, contraceptivos, nós temos que enfrentar a realidade da paternidade responsável. Quer dizer, se está aí a criança, precisamos que o pai esteja presente na educação do filho, porque o pai consegue impor o limite. E esse limite, na verdade, a mãe não consegue, por mais que ela tente, impor junto à criança. Então, se estabelece desta forma um regramento de que sinaliza claramente que as crianças que aí estão, os filhos precisam de um acompanhamento do pai. E outros projetos decorrentes desse, que foi o Pai Presente. Todas essas iniciativas, Brito e colegas da mesa, é preciso que seja bem claro, todas feitas em parceria com o Ministério Público, junto com o Judiciário, junto com as demais ONGs, enfim, com as prefeituras, com o governo, poder público e privado, trilhando um caminho que realmente possa trazer um benefício para a nossa sociedade. Então, esse último último desiderato que conseguimos alcançar dentro desse processo foi exatamente a campanha do Pai Presente, que iniciamos lá em São Sebastião do Caí, com um sucesso já assegurado, e conseguimos fazer com que aquelas crianças que não tinham o nome do pai na certidão de nascimento passam a ter, e isso foi firmado a âmbito estadual. Então, o alcance dessas medidas, nós conseguimos com a Defensoria Pública, com os cartórios notariais e com o Ministério Público, firmar um convênio com essas três entidades que possibilitam, evidentemente, um desenvolvimento melhor de acompanhamento. Mas, efetivamente, dentro da pergunta que o programa estabelece, nós não estamos nem um pouco. Eu quero aqui dizer claramente ao nosso querido delegado, Guilherme, que nós não estamos contentes com os números que estão sendo apresentados aqui. A sociedade gaúcha e brasileira reclama por uma falta de segurança muito grande. E nós estamos há tempos batendo numa tecla dizendo que a polícia faz um trabalho extraordinário, mas ela não consegue desenvolver as suas atividades na sua plenitude. Por quê? Porque faltam equipamentos que estão... Nós que estamos acompanhando há alguns anos, nós temos uma estatística muito bem fundamentada para dizer o que nós tínhamos há 5 anos atrás, o que nós tínhamos há 8 anos atrás e o que nós temos agora. Então, só para concluir esse primeiro posicionamento, nós não estamos contentes com o que está acontecendo. A criminalidade é altíssima no Rio Grande do Sul, ela é muito alta, especialmente aqui em Porto Alegre, e isso compromete não só a população, que é a mais importante, que é a vida, como também projetos para a cidade. Nós temos aí uma Copa do Mundo se aproximando e nós não podemos ter uma cidade e uma região metropolitana que apresente números dessa grandeza. E os números são impressionantes, né? Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2010, o município de Alvorada teve 90 homicídios, e Caxias do Sul teve 7 a mais, foram 97. E Porto Alegre é um homicídio por dia. Só que os dados que a Secretaria de Segurança oferece, eles não conseguiram concluir aqui. De novo, é a segunda vez que eu venho no programa, trago os dados e nós não conseguimos ter os dados completos da Secretaria de Segurança Pública. Quais dados estariam faltando? Os dados do mês de dezembro. Então fica prejudicado, diríamos assim, o levantamento pelo geral. E aí se apresenta um número que é menor porque não está computado o mês de dezembro. Então são coisas dessa natureza que realmente nós estamos preocupados. Eu acho que existe um trabalho nesse sentido e o importante é o seguinte:
Eu disse aqui também, no outro programa, desculpe, Brito, mas eu gosto de frisar, uma andorinha não faz verão. Então, nós temos que fazer um trabalho integrado. E nós já nos colocamos à disposição da secretaria que assumiu agora, do secretário de Segurança Pública e toda a sua equipe, para trabalharmos em conjunto, porque a sociedade precisa estar irmanada com o poder público, poder constituído, para nós tentarmos equacionar, pelo menos minimizar o que existe aí em termos de impunidade e insegurança. Bem, um telespectador do Twitter acabou de manifestar como alternativas controle da natalidade e também planejamento familiar, que são coisas diferentes, diga-se de passagem. Está lá, controle de natalidade e planejamento familiar urgente. É o Silvio Marqueto quem faz essa observação. Bom, falaram todos, a sociedade também se manifesta por todos esses meios e é hora de ouvir o cientista social. Está aí justamente para fazer esta leitura da academia sobre o fato social. Boa noite, Gadeia. Boa noite, Brito. Boa noite a todos. Ou então, se quiser, muito boas noites. Boas noites. Um irmão uruguaio que está no Brasil há quanto tempo? Há muitos anos, já 97, 13 anos, 14 anos já. Fez aqui a formação? Aqui... Santa Catarina, Florianópolis. Aí virei gaúcho, né, em 2005, quando eu cheguei aqui a trabalhar na Unicinos. E muito contente aqui em Terra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Bom, a ciência social lança o seu olhar sobre esse fato e diz o quê? Todas as coisas que foram levantadas aqui são muito, digamos, muito verdadeiras, né, e complementares de certa forma. Eu tendo a crer que o que o delegado aponta sobre o trabalho da polícia é verdadeiro. Os números indicam, né, quantitativamente que tem decrescido, né, quase todos os índices relacionados à criminalidade, furto, homicídio, roubos, né, tem significativamente, mas qualitativamente, aparentemente, a criminalidade se torna com um impacto maior ultimamente, né? Ou seja, parece ser o tema da segurança pública tomou uma dimensão muito grande, é algo muito sério e que tem que ser justamente trabalhado em função disso. O secretário apontou, o prefeito, né, no exercício, apontou muito bem a realidade de Alvorada com um simples dado que ele apontou aqui e que é significativo dentro da sociologia urbana, principalmente, que é trabalhar com o tema da densidade demográfica, a aglomeração da população. E que é muito interessante levar em consideração. Quanto mais pessoas moram em um espaço, né, em quilômetros quadrados, mais a possibilidade de acontecer conflitos intersubjetivos, como se chama, né? Imagine um presídio superlotado, então, hein? Por exemplo, esse é uma espécie de laboratório microscópico do que pode passar talvez em Alvorada. Simplesmente para que a audiência e todos nós levemos em consideração, eu trouxe 3 cidades bem diferentes e com população semelhante. A cidade de Rio Grande tem 200.000 pessoas, 200.000 habitantes. Pelo tamanho da cidade de Rio Grande, do município de Rio Grande, existem 70 habitantes por quilômetros quadrados. Rio Grande, com 200.000 habitantes, aparentemente a criminalidade não existe ou não se percebe tanto. São Leopoldo tem 214.000 habitantes. Já há 2.090 habitantes por quilômetros quadrados. E sabemos que São Leopoldo, né, tem uma violência, digamos, muito significativa. Mas veja bem Alvorada, que tem a mesma população de São Leopoldo, pouquinho menos, 211.000 habitantes, tem 2.760 habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, se comparamos com Rio Grande, não sei calcular assim, né, de memória, mas você tem que uma grande concentração de população. Se comparar com Rio Grande é um deserto. É um deserto. Então você tem menos possibilidades desses conflitos, menos possibilidades, então, da criminalidade e da delinquência, né, estar se manifestando. Esse é um dado interessante, a questão da aglomeração, a questão da densidade demográfica, que de estudos urbanos que se estuda sobre criminalidade se leva em consideração porque é muito importante. Por quê? Porque geralmente nessas cidades onde há uma grande aglomeração, existem poucos espaços abertos, poucos espaços, digamos, de esparcimento, de lazer, parques públicos grandes, amplios, né? Me lembro nas primeiras soluções nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, justamente, quando o começo do século XX, que houve grandes conflitos dos gangsters, né? Tem filmes aí que demonstram a lei seca, conflitos irlandeses com russos, com poloneses, com italianos, né? Bandos diferentes ligados um pouco à criminalidade e à delinquência. Quais foram as soluções que se deram na cidade de Chicago? Justamente os grandes espaços públicos, os parques públicos,
que fueron, digamos, uma espécie de paradigma da democracia norte-americana, né? O que inclusive na cidade de Nova York você vê que quando apenas em dias frios existem dias de sol, todo mundo vai com seus cachorros, com suas namoradas, namorados, etc. E há um espaço de sociabilidade, de diversidade e de interrelação entre pessoas diferentes, né? Onde há um respeito mútuo, etc, etc. Nestas cidades, onde está todo mundo muito junto, a possibilidade de se gerar, digamos, conflitos, de essas pequenas, né, rixas, é muito grande, né? Então, isso é uma coisa interessante que o próprio prefeito falou. E outra coisa que também percebi, e que tem a ver com, digamos, o fundo da questão também, pegando o caso da Alvorada, é que, por exemplo, sabemos muito bem que, por exemplo, São Leopoldo, eu fui a ver uma pesquisa, que é uma cidade de fato industrial, etc., né? Existe... as pessoas, existe o produto interno bruto per capita de São Leopoldo é de R$13.000, R$14.000. Você sabe, com a mesma população, com uma aglomeração maior, qual é o produto interno bruto per capita? É R$5.146, é a terceira parte. Quer dizer que o dinheiro que circula na cidade de Alvorada é, digamos, até 3 vezes menos, de certa forma, se podemos pegar como produto interno bruto per capita. Claro, aí você me pode dizer, mas Alvorada é uma cidade que não é industrial, etc, etc, se considera uma cidade de dormitório, uma cidade onde, de fato, não há grandes, digamos, indústrias onde pueda ocupar a sua população. Comércio e setor de serviços são as duas áreas fundamentais de Alvorada. Se você tem uma cidade com essa população, com essa aglomeração, e você vê com um produto interno bruto tão baixo, comparado com cidades, inclusive vizinhas, você tem ali já um caldo, né? Um ambiente muito propício para se gerar conflitos e, obviamente, lugar onde falta trabalho, há carências de todo tipo. Ou seja, né? Com estas causas todas que estão sendo descobertas e levantadas pelo Gadeia, não há resultado que não fosse este. Obviamente. Exatamente. Infelizmente revela a realidade de vida dessas pessoas. Agora, temos que ir atrás também as características do delito, né? Porque aí estaria a pergunta, mas o delito que se faz na Alvorada são de habitantes da Alvorada ou são de fora? Vamos ver depois? Podemos depois. Muito bem. Enquanto isso, você pode mandar seu recado para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Não esqueça do Twitter, @conversacruzada. Voltamos já.